Tá indo. Pronto, está ao vivo. Deixa eu só ver se está mesmo, porque eu não sei como funciona isso. Ó, está ao vivo. Agora deixa eu ver. Bom, gente, eu não sei se está ao vivo mesmo, porque eu não consigo acompanhar por aqui. Você está ouvindo o som do StreamYard, é isso? Ó, já temos... Acho que está funcionando, gente. Deixa eu ver se eu consigo transmitir pelo meu perfil. Acho que tá indo. Vou pedir para a Cris verificar também. Verifica se está ao vivo, mas eu acredito que Cris, sim. Verifica se está ao vivo no perfil da AD a transmissão que nós estamos fazendo, por favor. Só dá um ok se estiver ao vivo. Eu acho que tá, porque nós já temos 5, 6... só que aqui a gente tem menos controle, eu acho, sobre quem está entrando. Deixa eu ver aqui como é que eu estou abrindo aqui a página da AD. Acabou de estar assistindo, está ao vivo. Então, tá tudo certo, gente. A gente pode agora esperar um pouquinho. Deixa eu ver se eu já encaminhei para os docentes. Eu acredito que sim, para todo mundo. Bom, boa tarde, Walter. Boa tarde, Chico. É bom a gente se ver um pouquinho, né? Nesse caos. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Oi, gente, nós já temos 7 pessoas assistindo. Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente começa. Deixa eu incluir Walter. Walter, você me ouve? Chico? Perfeitamente. Para quem está nos assistindo, a gente vai esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando, para a gente começar a transmissão. Eu vou apresentar aqui a nossa proposta de lives do FABC daqui a pouco. Só vamos esperar um pouquinho para todo mundo ir entrando. Deixa eu verificar aqui só se está tudo ok e a gente espera mais uns 2, 3 minutos e começa. Maria, você está aí, Maria? Eu estou. Tudo bem. Tá, eu estou com um problema, eu acho que na internet mesmo, não é um problema... Então, eu vou abrir pelo meu... Pelo quê? Tá tudo... Vou abrir pelo iPhone. Uhum. E aí eu consigo daqui compartilhar. Peraí. Tá bom. Mas eu estou pronto para começar na hora que você quiser. Tá bom. Não, eu só estou esperando, porque as pessoas vão entrando, elas vão recebendo o aviso, e aí a gente espera um pouquinho para começar. Uns minutinhos. Boa tarde, sou Kátia Ellen, sou servidora da Federal. Boa tarde, Kátia. A Gisele já está aqui, o Capucci. A gente vai esperar um pouquinho. Oi, Comaru. Agora sim. Ei, Comaru, agora você vem profissional. Ficou ótimo. Agora sim. Eu não sei como é que eu faço para pôr vocês grande e eu pequena. Acho que assim já fica melhor. A gente vai aprendendo. A gente está, transmitindo a partir de uma plataforma chamada StreamYard. Por isso que... Oi, Val, tudo bem? Valéria está assistindo. Por isso que a gente está aprendendo um pouquinho, porque a outra vez a gente fez direto do Facebook. Mas aí eu não conseguia convidar pessoas para comentar. Então, a gente está usando essa plataforma, StreamYard,
e a gente está aprendendo aqui como é que ela funciona. A gente está se encontrando, mas eu acho que está dando certo. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Porque acho que as pessoas vão entrando, essa coisa da live, eu aprendi que é isso, você tem que esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando para depois começar. Ó, o Zé Paulo também está nos assistindo. Sidney, tem bastante gente entrando. Aqui está dito no meu que tem 22 pessoas nesse momento acompanhando. Você está vendo por onde, Walter? Pelo meu celular. Mas você está vendo pelo seu celular na página da D? Sim, na página da D. Ou se a minha página está transmitindo? A sua página? Peraí. Não sei, porque eu queria transmitir pela minha página, mas eu não sei fazer. Deixa eu procurar você meu aqui. Perfil. Maria Caramês Carlotto. Então, na sua página, Maria Caramês Carlotto, deixa eu ver. Daqui a pouco entraremos ao vivo, não está transmitindo. Não tá. Como é que eu faço, será, né, para transmitir? Você tem que compartilhar com a sua própria página. Eu vou compartilhar da minha na sua, que eu acho que aí resolve o seu problema e você aí compartilha você mesmo, entendeu? Tá, mais ou menos. Mas vamos lá, vamos tentar. Tá bom. Precisa, urgente. Temos 31 pessoas aqui acompanhando. Vamos embora, vamos começar. Deixa eu só... Compartilharem uma... tem uma live aqui, sim, agora que eu vi. Estamos ao vivo. É que não era automático. Eu acho que agora... que engraçado. Agora sim. Aqui. Agora eu achei o nosso... Vou mandar aqui para todo mundo. Legal, eu vou transmitir aqui na minha. E aí, com isso, a gente começa. Pessoas. Então, bora. Deixa eu só transmitir e a gente começa. Pronto, consegui. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Chico Comaru. Todo mundo que está assistindo. Paty Alves, Valéria, Kátia Ellen, todo mundo está já entrando. Bom, gente, é o seguinte. Hoje, a semana passada, a Associação dos Docentes da UFABC fez uma transmissão ao vivo, uma primeira transmissão, uma espécie de teste, para contar um pouco como foi a nossa reunião com a reitoria. Então, a gente relatou o que aconteceu e tal. E a gente avaliou que essa é uma ferramenta que, nesse momento, pode ser bem útil para a gente se comunicar, para a gente dividir, compartilhar opiniões. Então, a gente resolveu começar uma série de transmissões ao vivo, a princípio, toda quinta-feira, às 2h, no nosso perfil da Associação dos Docentes da UFABC. A ideia é que a gente sempre tenha 2 convidados, que é o que a gente, por enquanto, consegue operacionalizar. E aí, nessa primeira transmissão dessa série, nós temos o professor Walter Pomar, que é do Bacharelado de Relações Internacionais e também do Programa de Economia Política Mundial e diretor da Associação dos Docentes da UFABC. O Walter está lotado lá no campus de São Bernardo. E o professor Francisco Comaru, que é da Engenharia Ambiental e Urbana, também da pós, né, Chico? De Planejamento Territorial, é isso? Sim, da pós, Planejamento e Gestão do Território. Exatamente. E também diretor da UFABC e está lotado lá em Santo André. Então, o tema que a gente escolheu para essa... e óbvio, né, para quem não me conhece, eu, Maria Carlotto, presidente da Associação dos Docentes da UFABC, que vou, nessa primeira live, ficar aqui como âncora, né, desse debate. Bom, gente, antes de começar e passar a palavra para os nossos colegas, eu queria comentar 3 coisas que eu acho que estão aí na pauta, até como um start do debate, tá? Então, a primeira questão é que todo mundo deve estar sabendo, amanhã, às 2h, tem uma reunião do CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC, tem uma reunião convocada para as 2h,
para discutir a resolução de um plano de estudos continuados emergenciais. A gente tomou contato com o plano, né, a proposta do plano ontem, né, e ainda hoje a diretoria da Associação Docente deve soltar uma nota comentando esse plano, e acho que também vai ser um tema abordado aqui na nossa live, então já estou adiantando para vocês. Na segunda-feira, às 14h, como a gente já tinha prometido, né, a gente vai fazer no dia seguinte ao CONCEP, a gente havia divulgado isso, uma reunião ampliada, aberta, virtual, dos docentes da UFABC para discutir o plano de estudos continuados emergenciais. Como o CONCEP vai acontecer na sexta, a gente achou melhor convocar para a segunda seguinte, às 14h, essa reunião aberta. Provavelmente vai ser através daquela plataforma Zoom, que a do UFABC comprou. Então, já estou aqui divulgando para todo mundo que a gente vai ter essa reunião dos docentes para discutir o plano, né, de estudos continuados emergenciais. Outra coisa que eu queria comentar é que muitos docentes têm me procurado muito preocupados. Olha o Serginho Amadeu aí. Sérgio, manda aí seus comentários e contribuições para o debate. Muitos docentes têm procurado a D sobre o plano do Rodrigo Maia, né? Também tem um projeto de lei do Carlos Sampaio, deputado federal aqui por São Paulo. E do Kim Kataguiri também, do Kim Kataguiri. E do Kim Kataguiri também, para cortar os salários dos servidores públicos. E aí o percentual varia de 10% a 15%, chegando até 50% nesse período do coronavírus. Então, sobre isso, acho que também vai ser um tema que a gente vai comentar aqui nessa transmissão. Já acho que esse plano, né, só para informar, o ANDE, Sindicato Nacional, já soltou uma nota dizendo que esse projeto de corte de salário é inconstitucional. A assessoria jurídica do UFABC já nos procurou para dizer que, caso seja aprovado, a gente vai ter como entrar para reverter isso, alegando constitucionalidade, e qualquer caminho que esse projeto seguir, ou seja, qualquer passo que ele dê, além desse momento de proposição geral, a gente vai convocar mobilizações online, o que a gente puder fazer para derrotar essa proposta. Já adianto que a Associação dos Docentes é contra qualquer corte de salário e emprego nesse momento, né? O Estado brasileiro, e entendendo por Estado brasileiro os 3 poderes, deveria estar protegendo a população, inclusive nos seus rendimentos, com plano de assistência e assim por diante. Então, eu disse que eu ia comentar 3 coisas. A última coisa que eu quero comentar, antes de passar aí a palavra para o Komaru e para o Walter, é que a diretoria da Associação dos Docentes soltou uma nota sobre o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 24 de março, que eu gostaria de ler para dar, enfim, nós já divulgamos, já demos publicidade, mas eu acho que é importante ler como start do debate que a gente vai fazer hoje, né? Então, nota pública da diretoria da Associação dos Docentes da UFABC sobre o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 24 de março de 2020. Em momentos de crise como o que estamos vivendo, o mínimo que se espera dos governantes é que orientem adequadamente a população. O pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, transmitido na noite de 24 de março de 2020, foi o exato oposto disso. Contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde, as evidências científicas e o bom senso mais simples, o presidente Bolsonaro minimizou os riscos derivados da pandemia do novo coronavírus e criticou as medidas de quarentena adotadas pelos poderes estaduais e municipais em várias regiões do país. Na prática, a postura do presidente da República estimula a ampliação acelerada do contágio, o que, por sua vez, ampliará o número de casos graves e mortes evitáveis. Na manhã do dia 25 de março, em uma entrevista coletiva, o presidente reafirmou sua posição contrária à quarentena, defendendo medidas de proteção vertical, limitadas aos idosos acima de 60 anos e as pessoas que têm 2 ou mais doenças.
A posição do presidente da República, as posições do presidente da República são, segundo ele próprio explica, baseadas em pressupostos econômicos, políticos e ideológicos. Mais uma vez, Bolsonaro despreza o conhecimento, a ciência e as instituições científicas. Segundo o presidente Bolsonaro, a quarentena generalizada vai paralisar a economia, afetando servidores, trabalhadores e autônomos. O resultado disso seria a reprodução no Brasil de um caos similar ao do Chile. A esquerda tentaria se aproveitar deste caos para assumir o poder e a normalidade democrática estaria ameaçada. Falou que o caos está à vista no horizonte, porque a esquerda quer aproveitar, falando, inclusive, que a normalidade democrática corre riscos. E concluiu dizendo que o povo não pode deixar tudo nas costas do poder público, que a responsabilidade compete, em primeiro lugar, à família, pois o Brasil não é uma ditadura. Talvez o presidente considere a Inglaterra, a Alemanha, a França e a Itália ditaduras. Afinal, nesses e em outros países do mundo, o poder público tem seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde, além de garantir, ao contrário do que tem feito no Brasil, empregos e salários, água, luz, gás e outras necessidades básicas da população. É verdade que o presidente da República ecoa em seu pronunciamento as posições de um setor do empresariado, para quem a preservação das vidas está abaixo da manutenção da atividade econômica, leia-se dos seus lucros mais imediatos. Ecoa também o ponto de vista de uma corrente ideológica extremista que banaliza o mal e a morte. Na prática, o presidente segmenta a população entre os que, por suas condições financeiras privilegiadas, terão direito à quarentena, portanto, à preservação da sua saúde, e os que, por sua fragilidade na condição socioeconômica, devem seguir trabalhando expostos à contaminação. Na verdade, o que o Estado deveria estar fazendo é garantir a todos os cidadãos brasileiros o mesmo direito básico à saúde e à vida. O povo brasileiro já passou por momentos piores e o superou. Faremos isso novamente. Mas depois de hoje, não há dúvida acerca de que o presidente da República é parte do problema, nunca da solução. Não compete à diretoria de uma associação docente, especialmente sem consulta prévia à base, indicar qual a solução institucional para a imensa crise que estamos vivendo. Mas temos certeza que nos alinhamos à grande maioria dos brasileiros que não entende como é possível a existência de um governo que não tem a mínima empatia com o sofrimento do povo brasileiro. Diretoria do FABC, 25 de março de 2020. Com terminada essa leitura, né, da nossa nota, eu acho que já menciono o grande tema da nossa transmissão de hoje, que é a profunda crise que a pandemia do coronavírus tem provocado no mundo e particularmente no Brasil. Hoje tem um editorial da Folha pedindo que o Bolsonaro se afaste das ações de combate ao coronavírus e tem também, textos no Valor que falam de uma possível articulação da renúncia do presidente e outros temas. Então, eu queria começar passando a palavra aí para o Walter Pomar. O que você está achando desse momento, Walter, da postura do presidente e, à luz de toda essa crise, qual é o que as universidades públicas podiam estar fazendo ou estão fazendo para enfrentar essa situação? Oi, Maria. Oi, Kumaru. Também boa tarde a quem está acompanhando. Eu queria dividir aqui a minha exposição, minha fala, minha participação aqui nesse primeiro programa, né, da AD, em duas partes. Eu queria muito rapidamente engatar essa questão do coronavírus na situação mundial que a gente está. E, em segundo lugar, falar um pouquinho do Brasil na linha do que a nota da AD já comentou, né? E pediria que o Kumaru desse prosseguimento com o debate específico sobre a universidade, né? Então, assim, onde que a gente estava quando esse coronavírus nos atacou, né? Em que situação a gente estava no mundo? Acho que primeiro pós-crise de 2008, ou seja, um crescimento baixo, uma especulação financeira que continuava presente, né? A crise de 2008 não se seguiu a crise de 2008, uma reformulação da arquitetura financeira internacional, muitos ataques ao estado de bem-estar social no mundo inteiro, na Europa, América Latina, em outras regiões, direitos sociais, políticos, econômicos sendo
atacados, muitas reações dos trabalhadores, isso que a gente viu no Chile, que viu na França com os coletes amarelos, enfim, crescimento da extrema-direita, né, é um fato importantíssimo do ponto de vista político e que incide no que está acontecendo aqui no Brasil agora, o conflito entre Estados Unidos e China, que se aprofundou depois de 2008, aqui na América Latina, um ciclo de governos pós-progressistas, né, os governos progressistas que havia aqui foram sendo derrubados, substituídos, derrotados, e muita tensão. Eu queria chamar a atenção para esse fato, quer dizer, de 2009 até 2019, 10 anos de tensão crescente no mundo, de nervosismo, de impressão de que ia acontecer alguma coisa, né? Todo dia você abria o jornal com dúvida, será que vai ter um conflito militar de grandes proporções? Aonde que vai ter uma desgraça, uma catástrofe, um problema? Era esse o ambiente, não era um ambiente de otimismo, né? Pois bem, é nesse contexto que o corona engatou, e a gente ainda não tem a dimensão das perdas humanas que vão resultar disso, né? A gente sabe que é muita gente, e é muita gente por morte evitável. Serão maiores ou menores as vítimas, a depender da rapidez com que se consiga ter um tratamento, a depender da eficácia das medidas de que impeçam o contágio acelerado, e elas vão ser maiores naqueles países onde as debilidades do Estado, da saúde pública e da sociedade são maiores, né? Povos em que países, sociedades em que tem muita pobreza, muita desigualdade, em que as pessoas não podem lavar a mão porque não tem água, certo? Que elas não têm como se preservar, se isolar, entrar em quarentena, porque o Estado não lhes ajuda nesse momento, porque eles moram em situação extremamente precária, moram na rua ou estão presos, né? Vamos lembrar que tem dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas presas que estão ali sendo alvo desse tipo de situação, né? Então, é nesse ambiente que o corona chegou e que está provocando um impacto muito grande no mundo inteiro, né? E esse impacto não é só no que diz respeito às vidas humanas das pessoas que estão sendo contaminadas, que estão sendo tratadas ou que estão vindo a falecer. É também um confronto imenso entre duas visões de mundo, né? É esse debate que o presidente Bolsonaro deixou claro na entrevista coletiva que ele deu ontem de manhã, quando ele estava saindo do palácio, em que ele fez assim, é isso, cara pálida, né? Ele usou essa expressão que é muito curiosa, né? Em algum momento a gente tem que lembrar em que circunstância essa expressão era usada, né? No diálogo do tonto, né? E ele pergunta, então, cara pálida, não dá para dizer que tem que tratar a vida primeiro do que a economia, porque as duas coisas estão interligadas. Claro que estão interligadas, mas a questão é, nós construímos uma economia a serviço da vida ou nós vamos ter a vida a serviço da economia dos proprietários das empresas? Esse é o tema, tá certo? E isso se relaciona com outro tema que está pegando fogo agora no Brasil e no mundo inteiro, que a gente precisa de mais Estado, mas é mais Estado com democracia ou é mais Estado com autoritarismo, com vigilância, com polícia, né? Quem está acompanhando o noticiário deve ter visto que no dia de hoje o presidente Bolsonaro reestruturou a cúpula das Forças Armadas. Não por coincidência, uma parte da cúpula das Forças Armadas estava desgostosa com a maneira atabalhoada com que o presidente está tratando esse tema do coronavírus. Estou falando a expressão atabalhoado por boa vontade, porque, na verdade, o termo correto é criminoso. O presidente Bolsonaro está agindo de maneira criminosa no que diz respeito à saúde pública do povo brasileiro, né? Bom, outra questão é que se agravou o conflito geopolítico entre China e Estados Unidos, né? O Trump chega à maluquice de se referir ao vírus da China, né? Desde a época da gripe espanhola, que recebeu esse nome, até que depois se descobriu que a origem do contágio vinha dos Estados Unidos, e aí as organizações de saúde resolveram parar de denominar essas pandemias, epidemias, doenças com o nome de países, né? Por razões meio óbvias, inclusive no mundo interconectado. O Trump, mostrando que a gente está de volta à época da Primeira Guerra Mundial, né? Fala de vírus chinês, e estão numa queda de braço para tentar utilizar essa situação como um instrumento para reafirmar ou consolidar a hegemonia dos Estados Unidos. O Trump está fazendo uma aposta que ficou clara na entrevista que ele deu. Se vocês quiserem ver, o Bolsonaro é o filme B, né? A entrevista do Trump é a versão original do filme B que o Bolsonaro fez. O Trump deu uma entrevista em que ele basicamente diz, os Estados Unidos não pode parar. Vai morrer gente? Vai, mas morreria muito mais gente se a economia parasse.
Essa é a tese, tá certo? Essa é a tese fundamental deles, que tem que ser enfrentada no debate, inclusive nas universidades, na academia, pelos intelectuais. É verdade isso? É verdade que se houver uma paralisação controlada da atividade econômica cotidiana, as pessoas vão morrer? Isso é verdade? Ou a causa mortes é outra, que não essa a que ele se refere, né? Bom, a repercussão disso no mundo é muito interessante. No curto prazo, o coronavírus está provocando uma queda geral na atividade econômica, pode provocar de novo uma interrupção nos pagamentos do setor financeiro, uma quebra do setor financeiro. Então, no curto prazo, a gente pode ter um 2008 plus. Alguém disse que era uma mistura de, entre aspas, crise de 29 com gripe espanhola, né, 19 e 29, que era uma mistura disso. Pode ter essa repercussão no curto prazo, mas no médio prazo a gente tem que ficar atento. Tem muita gente também nas academias dizendo nada será como antes, depois dessa crise, o mundo vai se dar conta dos limites do neoliberalismo, dos limites do capitalismo, da importância da solidariedade social, que todo mundo está interconectado, mas eu recomendaria prudência, porque o capitalismo não vai morrer de morte morrida, né? O neoliberalismo não vai morrer de morte morrida, a ganância não vai morrer de morte morrida. Esse tipo de postura só morre de morte matada. E a verdade é que, se nada mudar de fundo, pode ocorrer dessa crise funcionar como uma destruidora de recursos, de valores, de forças produtivas, de seres humanos, e depois o capitalismo retoma, como fez em outras vezes, né, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, depois da crise, retoma a vida, e às vezes até mais agressivo, mais precarizado, mais brutal do que agora. Portanto, eu vejo que há um debate na intelectualidade entre que alternativas oferecer. Tem gente que fala, bom, nós precisamos de um New Deal, precisamos de um plano Marshall. Existem aqueles, entre os quais eu me alinho, que dizem que a gente precisa de uma alternativa sistêmica a essa ordem estruturada pelo lucro, pelas grandes empresas, por alguns poucos estados, né? Como é que isso cai aqui no Brasil para encerrar, né? E veja, a gente ainda não tem clareza de qual vai ser o impacto do ponto de vista da saúde pública. Tem muita controvérsia, tem muitas projeções que conflitam, tem gente que fala que o impacto vai ser grave, mas vai ser controlável, tem gente que acha que o impacto com Bolsonaro pode ser descontrolado, pode ser uma catástrofe humanitária em larga escala. Então, com controvérsias, saiu recentemente um estudo de pessoas da academia, da OPAS e de outras entidades, falando em números muito pesados, tá certo? Nós falamos de números já acima de 100 mil mortos. Não há controvérsia sobre isso. Agora, não há controvérsia... 100 mil mortos no Brasil, Walter? Tem um estudo, depois eu posso dar aqui a referência, que fala de mortes que vão superar o número de 100 mil, tá certo? Tem estimativas ainda mais duras. Eu acho que são estimativas, por enquanto, não dá para trabalhar com essa ideia, mas, não dá para trabalhar com essa certeza, mas, de toda maneira, eu acho que não há dúvida sobre o seguinte: o impacto sobre a economia, que já vinha muito mal, tende a ser maior ainda. Eu acho que isso, inclusive, explica parte da loucura aparente do Bolsonaro, né? Porque ele, sabendo da situação econômica e se recusando a tomar as medidas que outros governantes, tá certo? A Merkel não é de esquerda, o Boris Johnson não é de esquerda, mas tomaram medidas duras em proteção não só da economia, mas da vida das pessoas. Aqui o Bolsonaro não quer tomar essas medidas, não quer tomar. Não cabe na mente dele a ideia de que o Estado deva proteger os cidadãos. Ele disse na tal entrevista, ontem de manhã, não é papel do Estado fazer isso, é papel da família, é papel das pessoas. Ele acha que o Estado brasileiro não é uma ditadura e, por isso, não compete ao Estado brasileiro proteger as pessoas. Então, veja, dentro dessa lógica, o governo que já vinha funcionando de maneira anti-keynesiana, o governo era pró-cíclico, o governo estava apostando na recessão e na destruição, agora ele dobra a aposta, porque ao não querer enfrentar a crise da maneira adequada, ou seja, ajudando a população a sobreviver nesse período em que é necessária a quarentena social, o que ele fala? Não precisa de quarentena. Então, como não precisa de quarentena, a economia funciona normalmente. A economia não vai funcionar normalmente porque ela já estava em crise. E nós vamos ter uma crise brutal, agravada por uma crise sanitária brutal. É para isso que ele está nos empurrando e é por isso
estou encerrando, que a tensão política está crescendo muito nas últimas 72 horas. Veja, o bate-boca público entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, que votou e fez campanha para o Bolsonaro, a ruptura do Caiado com o presidente Bolsonaro, os ataques que o Bolsonaro fez ao Witzel, governador do Rio de Janeiro, que todo mundo lembra, é aquele que dizia que tinha que mirar na cabecinha. Portanto, ele não está entrando em choque apenas com os setores que já faziam oposição a ele. Ele está entrando em choque com uma parte importante da sua base de apoio. Quem viu a entrevista do Mourão e depois viu a cena em que, enquanto o Bolsonaro atacava o Dória, o Mourão fazia uma cara de visível desagrado e ironia, não era só desagrado, e quem pensa no que está acontecendo hoje com essa troca nos comandos militares, a conclusão é que a gente está numa situação de tensão política imensa que pode ter os mais variados desdobramentos. É uma situação, encerro com essas palavras, que pode provocar duas atitudes na gente. Uma é a gente ficar enfiado no curto prazo. O que vai acontecer nos próximos 15 minutos? O que vai acontecer nos próximos 30 minutos? Como é que a gente vai resolver o problema na próxima hora? Isso é importante, porque você vive ou morre nas decisões que você adota em relação aos minutos, às horas, ao dia. Mas é muito importante também que a gente consiga elevar a vista e tentar entender para onde está caminhando a coisa toda. Porque se a gente não fizer isso, a coisa vai caminhar na direção que aqueles que estiverem olhando no médio prazo quiserem. E se a gente não olhar e não fizer força para o nosso lado, a gente vai ser arrastado pelos acontecimentos. Então é isso que eu queria falar aí nessa parte inicial, e entendo que a Maria e o Kumaru vão dar prosseguimento. Bom, obrigada, Walter. Kumaru, a ideia era, a partir, né, desse panorama que o Walter está levantando, era a gente trazer um pouco a discussão para o papel das universidades nesse contexto, né? Ou seja, acho que a gente pode, independentemente da gente ter 100% de acordo ou não com a leitura de conjuntura, o fato concreto é que o Walter desenhou um quadro que é bastante consensual hoje em grande parte dos analistas, de que a gente está numa crise muito profunda, uma crise econômica desde já, mas uma crise, né, que já vinha se desenhando, uma crise sanitária e agora uma crise político-institucional muito grande. Então, eu queria te ouvir um pouco, né? Soube que também li a carta que você assina com o Cláudio Penteado e com o Sidney Yardes, também com uma proposta. Eu queria te ouvir diante desse quadro, qual é o papel das universidades, né, nesse contexto todo. Bom, boa tarde, Maria, boa tarde, Walter, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Legal. Então, bom, eu queria começar, né, só complementando um pouquinho antes de falar especificamente do papel da universidade, que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda nesse momento, principalmente a universidade pública e as universidades federais, né, mas as instituições de ciência e tecnologia, as instituições de educação, de ensino superior, como um todo. Eu queria fazer um comentário assim sobre a base que o coronavírus encontra na sociedade brasileira. Quer dizer, o Brasil, né, de acordo com diversos relatórios que a gente tem visto dos últimos anos, por exemplo, os relatórios da Oxfam, né, mostram que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, todo esse quadro que o Walter acabou de colocar, né, e o que a gente está vendo que está acontecendo, né, na China, na Itália, na Espanha, em outros países, no Brasil encontra uma sociedade muito mais complexa e muito mais frágil, né, apesar de ser um grande país, um país tropical, mas com muito problema, né. Então, nós estamos sendo, né, e nós estamos sendo atacados, né, isso que o Walter falou, por um bombardeio, atacados, além do ataque que existe do ponto de vista dos vírus, né, e da pandemia, estamos sendo atacados também do ponto de vista de governantes que não estão cumprindo com o seu papel de responsabilidade para com a população.
e nós estamos sendo bombardeados por milhares de mensagens, né? É muita mensagem e a nossa capacidade de digerir toda essa informação também está comprometida. Então, em determinado momento, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas eu já me vi em uma situação de desligar tudo e dizer, eu não aguento mais ler nenhuma mensagem, não aguento mais ouvir nenhuma notícia, e eu quero, né, sei lá, dar um tempo, ouvir uma música, porque é um bombardeio muito grande. E isso, né, leva a gente a reforçar essa tendência do curto-prazismo, né, que que alguns economistas têm falado, que é uma síndrome dos nossos tempos, é uma síndrome do neoliberalismo, né, a gente ter o tempo todo um altíssimo grau de imprevisibilidade. Diante disso tudo, né, a gente poderia fazer várias questões, né, e são algumas questões que eu queria trazer aqui, né. Qual é o impacto, né, do coronavírus e da pandemia sobre a saúde mental das pessoas, para além da saúde física, que a gente sabe já que tem diversas consequências, a saúde mental, as pessoas terem que ficar dentro das suas casas, cuidando de idosos, cuidando de crianças, e cuidando delas mesmas e sem poder sair, né? Qual o impacto sobre as famílias e sobre as comunidades? Qual o impacto sobre as cidades, né? Sobre o funcionamento das cidades, o sistema de mobilidade, de transporte, sobre o sistema de saneamento e o abastecimento público, por exemplo, de alimentação. E qual é o impacto sobre o emprego, né? Eu acho que essa é uma grande questão, que aí entra a pauta econômica, que está sendo, obviamente, evocada, ela acaba quase que disputa com as vidas humanas, né? Mas é uma questão que a gente tem que se colocar, né? Do ponto de vista dos trabalhadores precarizados, o que vai acontecer, né? Qual o impacto sobre eles? E qual o impacto que essa nossa estrutura também gera, né, para o próprio país com a chegada do coronavírus, da pandemia, né? O fato da gente ter um sistema de saneamento em que a gente tem milhões de pessoas que não têm acesso à água, qual que é o impacto disso, né, no agravamento da pandemia? Qual que é o impacto disso o fato de ter 6 milhões de pessoas que não têm banheiro nos seus domicílios, né, que fazem a defecação a céu aberto? Qual é o impacto disso, né, quando a gente tem uma pandemia dessa? Qual é o impacto de a gente ter uma quantidade enorme de pessoas que moram, milhões de pessoas morando em favelas, né, 12% da população, por exemplo, de São Paulo, né, em moradias extremamente pequenas, em que você falar para as pessoas ficarem em casa, né, é uma prática praticamente impossível de ser cumprida. As pessoas não, porque simplesmente elas não cabem na casa, né? As casas são muito pequenas, você tem um adensamento excessivo, você tem uma superlotação por cômodo do domicílio, em favelas, nos cortiços e nas ocupações, né? Então, são problemas muito complexos, né, que associados à crise política e à crise institucional e à crise econômica, né, do meu ponto de vista, convocam a universidade, convocam a todos nós, né, a gente sair da posição de responder de uma forma pontual ou de uma forma disciplinar para essas questões e procurar saídas sistêmicas, saídas alternativas. Uma coisa é a gente olhar o curto prazo, e a gente tem que pensar como sobreviver no curto prazo. Então, tem colegas que enviam vídeos de meditação. Ok, ótimo, vamos fazer um pouco de meditação todo dia, beleza? Agora, quando o corona passar, a pandemia passar, a gente já está até íntimo, estamos chamando de corona, né? Quando a pandemia passar, o que é que a gente vai encontrar? Que tipo de sociedade que a gente vai construir? Que tipo de projeto e de agenda que a gente pode construir para o país, né, e para as nossas regiões? Então, a sociedade convoca, do meu ponto de vista, a universidade, né, para uma ação muito séria, muito responsável,
porque é uma ação que, do meu ponto de vista, passa muito mais, em primeiro lugar, pela extensão e pela pesquisa. Essas duas é que são o carro-chefe, deveria ser o carro-chefe nesse momento. E o ensino, né, vem como consequência, o ensino vem como consequência, o ensino da graduação e da pós-graduação. Nesse momento, o carro-chefe, a prioridade deveria ser como que a universidade vai responder, né, e como que a gente pode. Nós temos engenharia biomédica, temos engenharia de energia, temos economia, temos políticas públicas, planejamento territorial, engenharia ambiental urbana, nós temos uma quantidade, computação, engenharia de informação, uma quantidade de cursos aplicados e tecnológicos e cursos de ciências humanas que permitem, dão condições para que a UFABC possa se colocar um desafio que vai muito além de discutir os créditos e o quadrimestre. Se o quadrimestre deve ser cancelado, se deve ser suspenso, ou se a gente deve implantar né, um ensino continuado emergencial. Então, essa é a minha visão. Nós precisamos, né, do meu ponto de vista, o tempo inteiro evocar os princípios, né, o princípio da interdependência, que é um princípio ecológico, da ecologia, né, entre as pessoas, entre os seres humanos. Ele estava fora de moda ultimamente, agora, né, está voltando a ficar na moda, né. O princípio da precaução, nós temos que evocar. Então, o Bolsonaro está sendo irresponsável com as declarações dele, porque ele está absolutamente ignorando esses princípios. O princípio da dignidade humana, né, o princípio da equidade, que é a gente tratar de forma diferente aqueles que são os desiguais. E, lógico, a democracia, porque a gente está num momento de ruptura institucional e é fundamental a gente preservar as instituições e as nossas organizações. Então, é fundamental isso que a DUF-ABC está fazendo hoje, que é fazer um debate, né, procurar trazer o debate, convidando diferentes pessoas, a gente ter trabalhado dentro da universidade e a reitoria ter enviado uma proposta para ser discutida no CONCEP, que é um conselho superior da universidade. Do meu ponto de vista, isso é essencial, porque é uma instância democrática dentro da universidade. A gente não pode abrir mão no momento em que está ocorrendo uma erosão das instituições. As instituições, em parte, estão, né, com uma tendência de derreterem. A gente não pode abrir mão das instituições, a gente tem que fortalecer elas, né, e a gente tem que superar atitudes, às vezes, individualistas, ou falta de compreensão, e a gente tem que dialogar muito. É um grande desafio, porque está todo mundo, cada um na sua casa, de quarentena, com seus problemas, mas eu acho que é essencial. E a universidade está sendo absolutamente convocada e tem uma obrigação de dar de formular inúmeras alternativas, propostas, e de participar do debate ativamente. Se as universidades não fizerem isso, não estão cumprindo com o papel essencial delas. E isso vai bem além das aulas da graduação, isso vai muito mais do que a aula da graduação. Então, eu queria aqui reforçar para esse nosso debate aqui da contribuição, o pontapé inicial aí. Obrigado. Não, acho que eu queria complementar, né, uma coisa que o Komaru levantou, porque nós já vínhamos nos últimos anos, né, mas sobretudo desde o início do governo Bolsonaro, sendo muito atacados enquanto instituição, né, as universidades públicas e todo o sistema de ensino. Então, atacados materialmente, né? Então, os cortes do ano passado, a restrição de bolsas. Esse ano, por exemplo, o CNPq tinha verba quase zero, né, para atuar com novas pesquisas. Então, vínhamos sendo estrangulados materialmente. E, do ponto de vista simbólico, também os ataques são múltiplos, né? E acho que as pessoas até tomaram consciência disso de uma forma mais dura, digamos assim, ou mais escancarada no pronunciamento do presidente Bolsonaro
da noite de terça-feira, no dia 24, melhor dizendo, terça-feira, em que ele foi contra todo o conhecimento estabelecido, né, no mundo hoje, eu diria, que é de respeitar o princípio da precaução, evitar mortes com a quarentena horizontal, que a gente chama, né? Ou seja, todo mundo que pode, tirando serviços essenciais, fiquem em casa para achatar a curva, inclusive para dar tempo do sistema de saúde se preparar, porque tem uma série de medidas que são tomadas para o sistema de saúde não ser tomado de surpresa, né? Tem estimativas que mostram que o fato da China ter feito lockdown na província, que era o epicentro da epidemia em janeiro, foi central para você conseguir preparar outros países para reagir ao vírus, que tem algumas características muito específicas, né, que o Chico comentou en passant, porque ele não é só transmitido pela via aérea, né? Ele é transmitido também por fezes e excrementos, o que faz com que os países que não tenham um sistema de saneamento básico fiquem muito mais expostos ao vírus do que outros, né? Ele é uma espécie de gripe com cólera, por isso que a taxa de contaminação dele é tão alta. Então, acho que tem uma série de coisas que digamos, nesse momento, fizeram com que o conhecimento e a ciência se tornassem ainda mais centrais, e não só as ciências naturais e exatas, né? Vamos lembrar, por exemplo, da epidemia do Ebola, o quanto as ciências sociais foram fundamentais para você entender que era uma cultura específica do funeral, da forma como os funerais eram feitos, que explicava a taxa de contaminação do Ebola. Então, nesse momento, todas as ciências são importantes para lidar com esse desafio extremamente complexo, né? E o projeto pedagógico da UFABC, ancorado na interdisciplinariedade, no engajamento na solução de problemas complexos, ele, de certa maneira, antecipa esse nosso desafio. E aí eu queria, antes de abrir para as perguntas aqui do público, passar uma última vez a palavra para vocês, primeiro para o Walter, depois do Chico Komaru, para vocês fazerem considerações breves sobre como é que vocês avaliam que a UFABC está reagindo até agora a esse desafio, ou seja, o que tem sido feito de forma espontânea, né, e de forma organizada, se vocês, como é que vocês estão avaliando isso, o que a gente deveria estar fazendo, o que a gente tem feito, para a gente trazer aqui mais para o debate interno da nossa universidade. Não sei se o Walter quer começar, depois o Chico, ou vice-versa. Eu posso começar. Veja, eu vou repetir um pouco o que eu comentei na primeira fala. Nós estamos diante de um momento da famosa crise sistêmica, né? Crise sistêmica do capitalismo, em que vários processos, diferentes variáveis, circunstâncias se embolam todas juntas, e isso pode produzir tanto uma saída positiva, progressista, democrática para a humanidade, para a nossa região, para o nosso país, quanto pode abrir um longo período catastrófico. Certo? As duas possibilidades e as suas variantes estão postas. E é muito importante nesse momento que um pedaço da sociedade, certo? Um pedaço da sociedade, a classe trabalhadora, os que vivem do seu trabalho, os que estão preocupados com o futuro da humanidade, não com o futuro da sua rentabilidade, é muito importante que esse pedaço reflita sobre que mundo quer, né? Saia da caixinha, faça um debate de médio e longo prazo. Você veja essa discussão que o Bolsonaro colocou de maneira quase caricata, né? Se as pessoas não estiverem lá trabalhando, quem vai produzir riqueza? Boa pergunta, como diria ele, cara pálida. Quer dizer que não são os empresários, são os trabalhadores que produzem riqueza. Mas se são os trabalhadores que produzem riqueza, não seria bom preservar a vida dos trabalhadores, né? Então tem debates de fundo, debates ideológicos, debates científicos. Veja, alguém acha que essa pandemia vai ser a última? Que os problemas que o Komaru listou não vão reaparecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Que o mundo não é cada vez mais interconectado? E que para um mundo tão interconectado, a gente precisa de soluções que levem em consideração a humanidade e não o meu país, a minha classe social, o meu interesse? Essas questões todas que o Komaru citou têm que ser resolvidas. São problemas que se arrastam e que o capitalismo não consegue resolver.
mas mesmo que a gente tenha a disposição de resolvê-los, como resolver tecnicamente, socialmente, economicamente, administrativamente, gerencialmente? Então, a intelectualidade como um todo, mas a academia, em particular, pode contribuir, né? Claro, a academia não é uma coisa só, tem opiniões diferentes no seu interior, mas ela pode criar um ambiente de debate. O que eu temo, Sim. e nisso eu senti falta nessas 2 semanas, tá certo? A gente tem uma série de iniciativas que foram tomadas pela universidade, muito positivas, no sentido da universidade sobreviver a esse momento de tensão. Então, nisso daí, parabéns para quem está à frente de cada uma dessas tarefas. Mas, por outro lado, tem essa tarefa, que é a discussão do médio prazo, que continua em aberto. A gente está dando muito mais foco para uma discussão acerca da qual tem opiniões diferentes na universidade, sobre como é que lida com o quadrimestre, com o calendário, tá certo? E estamos dando pouco foco para aquilo que só, ou não vou dizer só, mas principalmente nós podemos fazer. E, aliás, nesse ato falho que eu acabei de cometer, me permite fazer um último comentário. Essa gente que hoje preside o Brasil, tá certo? O Bolsonaro e o maior intelectual brasileiro chamado Olavo de Carvalho, estão travando uma disputa sobre o que é ciência, sobre o que é cultura, tá certo? Sobre qual é o papel da academia. Como? Falhou. Sobre o que é o quê? Sobre o que é a cultura, sobre o que é o pensamento, sobre o que é a verdade. Eles estão travando uma disputa e eu acho que, estatisticamente, eles estão vencendo. Eles estão vencendo. Então, a gente não pode ficar numa torre de marfim. Nós temos que ir para o debate. Quando o Kumaru fala a importância da extensão e da pesquisa, eu entendo exatamente desta forma. Ou seja, ou a universidade é capaz de, num momento como esse, sair e fazer a discussão com a sociedade, ou quem vai fazer a discussão com a sociedade é essa intelectualidade alternativa, entre aspas, tá certo? Essa intelectualidade, entre aspas, alternativa, entre aspas, que está querendo fazer com que a gente volte para a Idade Média, para o terraplanismo, para uma visão completamente equivocada e sem fundamentos científicos modernos sobre as questões da humanidade. Então, eu concordo com o que foi dito aqui e acho que a gente tem um papel imenso que a gente está descuidando. E só para deixar claro, a gente está descuidando e é meio natural que a gente descuide também. Quer dizer, não vamos ficar chicoteando. Quando essa situação extremamente confusa que a gente está vivendo, é natural que as pessoas, nessa situação, os primeiros dias, as primeiras semanas, haja uma... Tá certo? E nesse momento de muita confusão, a universidade fez muita coisa importante para continuar sobrevivendo. Agora, é um momento que a gente tem que... Agora que está vencida essa etapa inicial, nós temos que ver qual é o nosso foco principal. O foco principal é qual é o papel de médio e longo prazo de uma universidade como a nossa, neste contexto de crise, que não vai ser superada no curto prazo. Nem a crise, nem seus efeitos. Portanto, tem muito trabalho pela frente naquilo que é essencialmente a função de uma universidade como a UFBC é e se propõe a continuar sendo. Chico, e você, como é que você avalia o que foi feito até agora e os próximos passos? Então, eu acho, né, que a gente precisa, mesmo nessa condição que nós estamos, procurar estar cada vez mais juntos, né? Eu acho que a gente tem que procurar tirar o máximo proveito das ferramentas de comunicação e de informação, né, as tecnologias. E nós vamos ter que estudar e lidar, nós estamos, né, hoje, nesse momento aqui, nós estamos cada um experimentando de um jeito, o uso do microfone, o uso do Facebook, o uso do áudio, né? O uso simultâneo de vários equipamentos. O uso simultâneo de vários equipamentos, compartilhando dentro de um espaço, cada um na sua casa, né, nas suas casas com os seus, as suas questões, os seus dramas, né? De camisa por cima, de short e pantufa no pé, né? E assim, como é que a gente vai, daqui para frente, explorar, né, esses meios, essa tecnologia, de uma forma o mais profícua possível, mais edificante, para reconstruir o nosso país. Então, eu acho que
Só para dar um exemplo, né, dentro da extensão, tem uma área, né, nas políticas de extensão que se chama popularização da ciência, da tecnologia e da educação. Só nesse campo, né, de popularização da ciência, da tecnologia e educação, para dialogar um pouquinho com o que o Walter falou, né, das notícias, e que a Maria também comentou da disputa ideológica, né, que tem sido feito, o papel das fake news, por exemplo, né, a gente no LabJuta, né, tem alguns integrantes que estão em grupos de periferia, que está o povo da periferia. Então, eu estou num grupo com o pessoal de Diadema, tem um grupo com o pessoal das ocupações e favelas do extremo sul, tem grupos das ocupações do centro. E, às vezes, aparecem mensagens, né, que as pessoas estão uma passando para a outra com conteúdos completamente que a gente poderia questionar, né? Ou que você poderia problematizar, ou que você poderia se questionar, puxa vida, qual o papel da universidade, né, junto a esses grupos? Um grupo do Grajaú, lugar onde a gente está desenvolvendo um projeto de extensão, o ano passado nós trouxemos eles na Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo, e foi impressionante, porque nenhuma daquelas pessoas nunca tinham ido na UFABC, não sabiam que a UFABC existia, não sabiam que era possível que uma universidade fosse gratuita, que não se deveria pagar mensalidade, passaram uma tarde olhando as coisas da biblioteca, fomos ver o avião da UFABC, né, e depois a gente soube que um desses jovens faleceu, né, um jovem da periferia, que justamente é sobrinho de uma das lideranças lá da Zona Sul. Então, assim, as pessoas estão, a realidade do Brasil, né, aquele velho, né, aquela velha tese, que a gente já ficou velha aqui, as esquerdas, os grupos progressistas abandonaram as periferias, de alguma forma, e elas estão, né, foram, de alguma forma, abocanhadas pelas igrejas neopentecostais, pelos tráficos e pelas milícias, como é que a universidade participa desse debate, por exemplo? Como é que a gente resgata as pessoas do terraplanismo, né? E vai, mesmo fazer uma reunião, mesmo que seja dentro da igreja, a gente fez reunião dentro da igreja neopentecostal. É uma grande contradição, mas era uma oportunidade da gente dizer, olha, eu sou universidade, nós estamos aqui, e vamos conversar, né, sobre o problema do saneamento, sobre o problema da moradia, sobre o problema da questão fundiária, do transporte, etc. Então, eu volto um pouco naquele ponto que eu comentei, né, que eu acredito, eu tenho certeza que a UFABC, assim como praticamente todas as universidades do Brasil, tem uma quantidade de riqueza de conhecimento, de riqueza intelectual e riqueza mobilizada, né, em termos de conhecimento prático e teórico, e que a gente não pode deixar isso na prateleira. Não podemos deixar isso dentro do HD do computador, não podemos deixar isso na nuvem. A gente tem que levar isso na prática, e esse é o momento que a universidade brasileira pode dar uma contribuição. Então, eu acho que a gente não deve nem cancelar tudo, e eu também não acho que a gente deve priorizar a aula de graduação e deixa quem quiser dar a graduação que quiser, da forma que puder. Acho que a gente deve fazer um debate sobre a maneira de mobilizar a universidade com foco na extensão e na pesquisa. Então, esse é um pouco, queria concluir assim, puxando de novo esse jargão aqui que eu estou defendendo essa posição para o nosso debate, né? Tá ótimo. Eu vou passar aqui, então, para os comentários. Já tem um comentário da Renata Moreira, que eu não sei se veio inteiro, pelo menos eu não consigo ler todo aqui. Mas acho que eu vou ler uma parte, e aí acho que vale a pena comentar que ela traz um ponto importante. Olá, minha preocupação no formato de extensão e pesquisa, nem todos os alunos acessam esses processos e laboratórios. Nem sempre as atividades se desdobram em tarefas para todos. Muito provavelmente, muitos alunos vão ficar de fora. Considerando também que só a prática não é suficiente para a formação, leituras, análises críticas, exercícios práticos, aplicação de conceitos, tudo isso não se joga fora com base em extensão e colaboração na crise. Como que essa preocupação se encaixa aí? Eu não consigo ver, não sei por que não consigo ver tudo,
Mas eu imagino que ela está levantando uma questão que muitos também levantam, que é, bom, a gente vai focar em outra coisa, mas o que fazer em relação à graduação, né? Que eu acho que é um pouco o debate que vai acontecer no Concep amanhã, é uma proposta em relação às aulas de graduação e pós-graduação, né, no formato que eles estão chamando de estudo continuado emergencial. Então, assim, em que medida, né, essa proposta dialoga com isso que você está dizendo, Chico? Eu já estou perguntando para você, porque eu sei que você formulou uma proposta que vai ser lida amanhã no Concep, então eu queria que você explicasse um pouquinho, né, como é que você está vendo isso, né? Então, tá ótimo. Eu acho que, assim, primeiro que não tem respostas prontas, né? Não tem respostas prontas e nem respostas únicas. Aliás, essa é uma grande riqueza da extensão, né? A extensão, ela não está pautada, né? Ela está muito aberta, diferentemente da pesquisa, né? A extensão permite diferentes formatos, porque ela é pautada pela sociedade, pelas necessidades da sociedade, né? Então, a gente precisa debater qual é a maneira que isso poderia ser adequado, apropriado dentro das diferentes áreas do conhecimento, nos diferentes campos e em relação aos diferentes cursos. A gente tem um princípio super importante, né, da Política Nacional de Educação e da Política Nacional de Extensão Universitária, que é o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? O ensino, a pesquisa e a extensão devem estar articulados, eles não devem ser dissociados. Então, é plenamente possível a gente viabilizar atividades da graduação com o mesmo objeto com que a gente trabalha um projeto de extensão e a gente está produzindo conhecimento e aquilo vira resultado de pesquisa. Isso é uma coisa viável, é possível. Eu vivi e vi isso acontecer, né? Está acontecendo comigo nesse momento. Dá trabalho, é muito desafiante, mas é possível. Diferentes áreas do conhecimento encontram saídas e alternativas diferentes. É possível também você trabalhar com a graduação e envolver também pessoas, uma disciplina da graduação que ela é ao mesmo tempo graduação e ao mesmo tempo extensão, né? É possível também você ter o aluno da graduação envolvido com a extensão e aquilo vale alguns créditos complementares para o conjunto de créditos como um todo que o aluno tem que ele tem que constituir para até se formar. Isso, por exemplo, relacionado a alguns cursos muito práticos e muito aplicados, as engenharias, por exemplo. Então, essa é uma questão que não está fechada, obviamente, acho que não existe uma resposta única, mas existe já um acúmulo de experiências da política de extensão articulada com a pesquisa, que não precisa necessariamente excluir o ensino. Eu acho que a graduação e a pós podem estar envolvidas. O que eu acho que a gente deveria evitar era de colocar a graduação e o ensino da graduação como o ponto, a prioridade, né, na hierarquia das prioridades, daquilo que a gente vai pautar hoje na universidade, não deveria ser cada disciplina que cada professor está ministrando nesse quadrimestre, né? Deveria ser o problema que nós estamos todos envolvidos, a pandemia e como que nós vamos mobilizar a universidade, considerando que todo mundo deveria estar envolvido, com extensão, com pesquisa e com a graduação também. Maria, onde está você? Kumaru, acho que a Maria congelou. Ela está lenta, a imagem dela não está meio estranha? Está um pouco, acho que sim, está um pouquinho lenta, ou ela deve desconectar e conectar de novo. Deixa eu aproveitar, então, enquanto a Maria está voltando, para reforçar uma coisa que você falou. Quer dizer, as nossas disciplinas abordam os mais variados temas do conhecimento humano. Só que a atenção, inclusive emocional das pessoas no momento atual,
está voltado para o tema do coronavírus. Não só do coronavírus enquanto tema biológico, médico, estrito sensu, de saúde, mas todas as implicações econômicas, políticas e ideológicas disso. Portanto, a melhor coisa que as nossas disciplinas poderiam fazer num momento como esse é fazer o que você falou, ou seja, vincular o conteúdo previsto com este debate imediato, que ele não é só um debate presentista, não é só algo que está acontecendo hoje, é algo que é uma síntese de múltiplas determinações, para usar aquela frase antiga, né? Ela sintetiza um conjunto de determinantes da sociedade moderna, e por isso seria muito importante que a gente destrinchasse esse fenômeno, e eu vou me ater a um aspecto a mim causa muita preocupação, que é o problema das liberdades democráticas num ambiente em que você é forçado a ir para o isolamento. Veja, na sociedade brasileira, por exemplo, não é toda a sociedade que está em quarentena, não. É uma parcela minoritária da sociedade mais esclarecida e em melhores condições econômicas. A massa do povo está lá fora, vivenciando uma situação de perigo causada pela necessidade da sobrevivência imediata. É uma brutal desigualdade a qual se adiciona uma situação em que a democracia está sob questão. Veja, o Congresso Nacional não realiza sessões, agora a não ser pelo caminho virtual. A justiça brasileira está semi-paralisada. Quais são as instituições que funcionam nessa hora? As polícias, as Forças Armadas, quem controla os meios de comunicação, e quem controla essas instituições? Quem que preserva a democracia num ambiente em que a praça pública não pode mais ser frequentada? Em que a gente depende de plataformas que são de propriedade de empresas privadas? Em que o Facebook pode determinar a quem vai ouvir teu grito? E quem vai dizer o que pode ou o que não pode ser veiculado? Veja, a democracia numa sociedade de massas, com esse tipo de episódio complexo, está ameaçada cotidianamente. Isso é um baita tema de discussão. Outro tema, América Latina, né? Veja, nós vivemos numa região, eu comentei na minha fala inicial, que essa crise no curto prazo vai ser brutal. O que vai acontecer no médio prazo pode ser coisas diferentes, inclusive um novo ciclo de expansão capitalista, como aconteceu depois de guerras imensas no passado. Mas aqui na nossa região, o que vai acontecer conosco é quase uma condenação se a gente não fizer nada. O Brasil e a América Latina já estavam sendo postas fora do eixo, um grau de subordinação imenso, e vão ser mais empurrados para fora ainda. É isso que a gente quer? Veja, quem defende uma universidade como a nossa, defende que haja investimento público, defende que haja inclusão, Bom, mas só faz sentido isso pensando num país que cresce, e que cresce no sentido de garantir igualdade social. Uma universidade como a Federal do ABC só cabe num projeto de país que esteja disposto a crescer e crescer incluindo. Num projeto de país que é estagnado ou decrescente e que é excludente, uma universidade como a nossa não vai sobreviver. E isso tem que ser discutido, não só discutido para constatar, mas nós temos que reagir a isso. Quando você fala de extensão, eu entendo também nesse sentido, como você falou, assunto também para as disciplinas de graduação, para as salas de aula, tá certo? Tratar os temas a partir de uma perspectiva do que está posto na urgência da história. Maria, você chegou? Tá. Eu queria só interromper. Cheguei, eu caí aqui, tive um problema na minha internet, eu comecei a ouvir tudo. Mas, enfim, voltei. Então, eu queria só interromper, ler uns comentários e também fazer alguns comentários em cima, né? Eu acho que o Gustavo Urbani, que acredito que é aluno da UFABC, pergunta como os alunos da graduação podem contribuir nesse momento. Em alguma medida, acho que o Komaru já abordou na fala dele, né? Como é que poderia ser essa contribuição. A Katia Ellen comenta aqui que ela já foi estudante da UFSCar e é muito complicado criar um ensino EAD com um quadrimestre em curso. Penso que deva ser uma plataforma paliativa para receber as avaliações de maneira que elas sejam homologadas pelos docentes. Disciplinas práticas serão prejudicadas, infelizmente. Lembrando que qualquer plataforma que será adotada deve ser acessível para alunos com diferentes tipos de deficiência e deve ser referendada
no CETIC, né, que é o nosso Conselho de Tecnologia. Eu queria só chamar a atenção, que é ter um aspecto que a Kátia Ellen comenta sobre as plataformas, que o Walter também levantou, eu também já tinha no e-book, e ontem foi lançado um mapeamento, chama-se mapeamento, na verdade é uma iniciativa de educação aberta. Na verdade, ela vai ser lançada hoje, ao vivo, eu posso até publicar aqui nos comentários, e basicamente é um mapeamento promovido por uma cátedra da Unesco de ensino à distância, sediada na Universidade de Brasília, que eles chamam a atenção para o fato de que, tão logo a epidemia começou, uma série de empresas disponibilizaram gratuitamente as suas plataformas para ensino à distância. Né? Então, Google, o Google à frente, mas outras imediatamente se solidarizaram com o momento e disponibilizaram as suas plataformas. E várias universidades públicas saíram adotando essas plataformas dessas empresas, muito na chave de que é uma urgência, de que é uma solidariedade, mas sem atentar para o fato de que existem contrapartidas nessa doação que devem ser levadas em conta. Né? Quando se a gente, não estou dizendo que é o caso da UFABC, mas outras universidades, tá? Aderem, por exemplo, à plataforma do Google, todas as nossas aulas passam a ser propriedade do Google. Ninguém está olhando nas letras finas, né? O que isso significa? Os dados dos alunos vão ser disponibilizados para essas plataformas, os dados dos professores. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muita calma. O Serginho estava nos assistindo, não sei se ele está aí, mas ele também estava muito com isso, né? Porque a gente que estuda tecnologia, o Sérgio, por exemplo, é um grande especialista nisso, sabe o que está implicado, né, no que a gente chama de petróleo do século XXI, que são os dados. Então, imagina você ter acesso a todos os dados de uma comunidade, como as comunidades acadêmicas do tamanho da UFABC, da Unicamp, da USP, assim por diante. Então, acho que precisa ter muito cuidado com o uso dessas plataformas, né? E na proposta do plano emergencial, contingencial, diz que as aulas, né, devem ser publicadas, ou os materiais devem ser anexados nas plataformas que a UFABC dispõe, o TDIA e o SIGA, eventualmente o Moodle, mas se a gente olhar, tem uma grande liberdade para os professores usarem outras plataformas. Eu acho que isso devia ser objeto de debate amanhã no CONCEP, né? Que plataformas são essas? Eu acho que tem que ter muito cuidado, acho que a Kátia levantou muito bem, né? Tem que ter cuidado com o uso de plataformas. Eu acho que essa é a primeira observação. Uma outra coisa que eu acho que o Chico Komaru levanta, e que eu acho que deve ser também objeto de debate nos fóruns institucionais adequados da nossa universidade, particularmente o CONCEP, afinal de contas, qual é a função da universidade pública, né? Os alunos que vêm para o UFABC, que estudam de graça, né, entre aspas, na UFABC, eu acho que eles não podem agir dentro... Não estou dizendo que eles estão agindo, tá? Só estou dizendo que não é igual aos alunos de universidades privadas que têm o seu ensino pago pela família. Né? Uma grande contrapartida que esses profissionais treinados pela universidade pública, formados pela universidade, precisam dar para a sociedade, né, é que o seu diploma, de certa maneira, deve estar a serviço da coisa pública, de formas diferentes, mas isso deve estar em alguma medida contemplado. Então, eu acho que uma abordagem que priorize pura e simplesmente as trajetórias individuais nesse momento deve ser olhada com muito cuidado. Claro que tem casos especiais, acho que tem alunos que estão se formando, eu acho que deve considerar tudo isso, mas a gente também deve levar em consideração que nós somos parte de um projeto, né, de país, enquanto universidade pública, e isso deve ser um aspecto que deve estar presente no debate sobre o que fazer nesse momento. Acho que, nesse momento, eu queria fazer só esses dois comentários que a fala do Walter e do Komaru me suscitaram. Acho que a Renata complementa aqui, acho que não compreenderam o cerne da questão. Na discussão sobre soluções excludentes, essa proposta, né, para extensão parece mais excludente do que o estudo continuado emergencial. Um aluno que não participa
de estudo continuado emergencial pode não ter, porque não tem computador, não vai participar de uma atividade de extensão, talvez seja até pior. Acho que a preocupação dela é com o nível de participação, ou seja, como é que a gente promoveria, já te dou a palavra, Walter, como é que a gente promoveria nessa ideia, né, de atividades de extensão a inclusão de mais estudantes, ou seja, em que medida eles também não seriam prejudicados pelas limitações do estudo continuado emergencial. O Walter pediu a palavra, depois eu passo para o Komaru. Acho que a Renata levanta questões importantes aqui. Veja, eu acho que a gente tem que levar em consideração 2 momentos. Tem esse momento, que a gente não sabe se vai durar dias, semanas ou meses, de interrupção das atividades presenciais na universidade. E tem o que virá depois. Nos 2 momentos, a gente vai ter um agravamento da situação econômica, social e política do país. Portanto, as dificuldades que a gente já vinha enfrentando na universidade, dificuldades tanto de financiamento, quanto de piora das condições de vida de professores, TAs, terceirizados e dos alunos, essas dificuldades vão crescer. Por isso é fundamental, na minha opinião, que qualquer que seja a orientação que seja impressa à universidade nesse contexto, além de dar conta dessa preocupação que o Komaru, a Maria, eu mesmo aqui levantamos, que é olhar para o horizonte, ter uma perspectiva de médio prazo, a gente tem que construir com a comunidade soluções que agreguem a comunidade ou a imensa maioria dela, para não deixar ninguém para trás, para não adotar medidas que aprofundem a desigualdade. Então, assim, eu acho que é possível você, com mecanismos os mais variados e com essa orientação de ter uma postura de extensão, você enfrentar o primeiro problema. Agora, como fazer isso de maneira que inclua, de maneira que não aprofunde desigualdade, de maneira que não perpetue as desigualdades que a gente já vê lá fora, é uma discussão que tem que ser feita com todo mundo, não tenho dúvida sobre isso. Por isso é importante, na minha opinião, que discussões como a que vão ser feitas amanhã no CONCEP não sejam feitas no afogadilho, né? Temos que resolver o assunto em 4 horas, senão... O que a gente tem que resolver em 4 horas, em 1 hora, em 30 minutos, é aquilo que salva vidas, porque ali é uma coisa que não tem volta, tá certo? É aquele prejuízo que não tem volta. Mas a orientação das instituições, que geram repercussões no curto, médio prazo, elas exigem um debate que tome o tempo que for necessário. Se for 1 hora, ótimo. Se tiver que ser 100 horas, tem que ser 100 horas. Não pode ser... A gente não pode agir com uma faca no pescoço, achando que deste jeito você responde à emergência da situação. Não responde. Esse é o complemento que eu queria fazer. Komaru, você quer comentar? Komaru, eu estou com a maior inveja desse equipamento que você está no seu aí. Você está parecendo um solzinho dele. E esse solzinho? E o solzinho? É. Hã? Pois é. O solzinho dele? Pois é. Esse aqui é do meu filho. O meu filho me emprestou. Os filhos têm equipamentos tecnológicos muito mais apropriados do que a gente. É o seguinte, eu acho que eu quero concordar com a Renata, no sentido, né, Renata, que... olha o Walter aí. É mais ou menos assim que a gente tem que se preparar, né, com uma visão de curto prazo. Mas eu quero concordar com a Renata, né, que a gente não tem uma solução pronta, e que, assim, da mesma maneira, como uma proposta, né, assim, mais ou menos rápida, para tentar equacionar a questão do quadrimestre para a graduação, poderia deixar muita gente de fora, e pode deixar muita gente excluída, né, os professores que aderirem, aqueles que não aderirem, né, você pode dividir a universidade em 2 grandes grupos, né, o que pode não ser bom para esse momento que ele exige a união, né, exige que nós estejamos organizados, mobilizados e unidos, né. Então, soluções que fragmentam e que nos dividem, em geral, elas tendem a não ser muito boas. Há uma proposta de priorizar a extensão, dependendo da maneira como ela for formulada e for colocada em prática, ela pode também levar a isso. Claro, eu não acho que o fato de ser extensão é uma vacina para todos os males, né, e que a gente vai incluir todo mundo. Eu acho que tem limites também, né,
a extensão, e eu acho que a gente tem que debater com a universidade como um todo. E aí eu volto a um ponto que o Walter levantou agora, que é, para poder fazer isso, precisa de um pouco de tempo, um pouco de calma, porque tudo aconteceu muito rápido. Eu, às vezes, acho que eu estou há um mês dentro de casa, e eu estou há uma semana, né? O tempo, a dimensão de tempo está passando diferente, porque a gente está vivenciando ele de outra maneira, nas nossas percepções, na nossa vida. Então, a gente tem que tomar uma decisão, né, de um dia para o outro, em pouquíssimos dias, diante do que está acontecendo para o país. Eu acho que essa é uma questão que a gente deve ter bastante cautela. A gente tem que estudar, se refletir sobre isso. Lógico que alguns grupos, a porta de entrada, o entry point, é mais a pesquisa, outros grupos é mais a extensão, outros grupos é a popularização, outros grupos é a ação junto a escolas públicas, outros grupos conseguem articular, né, o tripé da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão de uma maneira mais fácil, outros estão mais apoiados em um desses eixos, tem mais facilidade com um ou dois. Vai ter diferenças entre as grandes áreas, né? O que a gente está chamando a atenção, né, e aí eu queria, né, lembrar que tem um documento que está circulando, que foi redigido principalmente pelo professor Sidney Jardim, professor Cláudio Penteado, e eu participei do debate também, né, que é um documento que justamente chama atenção para isso, dizendo, olha, né, vamos procurar, né, encontrar maneiras para que a gente não coloque na nossa hierarquia de prioridades, a prioridade número 1 tem que ser resolver o problema do quadrimestre, da disciplina da graduação e da pós que está sendo ministrada, e se a gente adere ou não adere a um plano emergencial, se não aderir, cancela. Acho que isso é uma discussão super importante, mas ela não pode estar dissociada da extensão e da pesquisa, e muito menos da pandemia global, né, e vou usar uma expressão que o professor Fernando Nogueira usou outro dia, né, da hecatombe, que está batendo na nossa porta. Né, nós estamos em risco de convulsão social, né, no Chile, na Argentina, aqui em São Paulo já começou a ter saques, as pessoas desesperadas, o professor Nabil Bonduc escreveu um artigo nessa semana falando isso, a população em situação de rua, as pessoas vão começar a ter fome, vão estar desesperadas, né, e vão estar começando a fazer saques, isso pode acontecer, isso está no horizonte, e nós temos um governo absolutamente despreparado, né, e descolado da realidade do país, né. Então, a gente tem que levantar qual é a nossa hierarquia de prioridades para esse momento. Acho que a maneira de concretizar e de colocar em prática, eu concordo, ela não está totalmente resolvida. A gente vai ter que discutir isso com a comunidade. Essa é a minha opinião. Ô, Kamaru, eu queria só comentar que o Sidney está nos assistindo e fez um comentário aqui, Sidney Jardim, né, que escreveu com você aquela carta para o CONCEP. Ele diz, né, eu creio que o ponto central é a universidade suspender o quadrimestre letivo e instituir o quadrimestre emergencial. A partir daí, decidir quais são as ações emergenciais a serem adotadas, inclusive didáticas. Porque eu acho que um ponto que a Renata levantou, a Renata Moreira, e eu concordo, eu acho que a gente tem que ter canais para manter os alunos próximos e os alunos mobilizados em alguma medida, né? Mas o que eu acho que talvez, isso eu acho que é consenso, né? O que talvez não seja consenso, e aí quando eu digo que não é consenso mesmo, acho que tem opiniões divididas, e não acho que tem, nesse momento, uma que é necessariamente correta, e eu acho que tem muitas discussões aí para serem feitas com muita calma, né? Mas eu acho que é uma questão que a proposta do estudo continuado emergencial é uma proposta de substituição do quadrimestre. E aí eu estou falando não em nome da associação docente, tá? Eu estou falando como professora. O que me preocupa nessa proposta é que a gente vai fazer um experimento, tá? Cujo grau de adesão ainda nós não conhecemos, nem por parte dos estudantes, nem por parte dos docentes. E não é só uma adesão inicial, é uma adesão continuada. Ou seja, como é que, à medida que o quadrimestre for evoluindo nessa plataforma, quantos continuarão? Qual o grau de aproveitamento? E uma vez que a gente tomou a decisão de substituir,
né? Ou seja, adotou o plano emergencial como solução para o quadrimestre, não tem volta atrás. Se não der certo, o que a gente vai fazer? Isso é uma primeira. Outra, o presidente da República está questionando essa questão da quarentena horizontal por tempo indeterminado. Tem gente que já trabalha com a perspectiva de que talvez tudo volte ao normal no começo de abril. Se nós adotarmos o quadrimestre emergencial, como é que fica caso seja suspensa a quarentena? Como é que nós vamos ficar? Também uma outra questão que eu coloco. Acho extremamente ruim que a gente cancele as disciplinas que não aderirem como está na proposta. É injusto com os professores que têm questões em relação ao S. Então, eu fico numa posição que é, ou eu vou aderir, ou a minha disciplina vai ser cancelada. Como é que eu fico em relação aos meus alunos? É uma proposta que joga os alunos contra os professores que têm questões em relação ao S que não é unânime nesse momento. Eu gostaria que eu tivesse, sim, um aparato da universidade, um apoio e um plano para eu continuar com algumas atividades, mas que isso não substituísse o quadrimestre. Ou seja, eu queria estar em contato com os meus alunos, eu, inclusive, mandei uma comunicação para eles, pouquíssimos me responderam, porque também esse momento não é um momento onde eles estão conectados com a universidade. Me parece que tem muitas questões aí em relação a continuar tudo normalmente. Independentemente de qualquer coisa, eu acho que a gente poderia estar pensando, sim, um plano emergencial para a graduação, né, dentro da chave desse quadrimestre emergencial, mas que não fosse a substituição do quadrimestre, ainda mais nesse nível de incerteza em relação a como vai funcionar, como é que isso vai ser padronizado. Enfim, me parece um experimento bem-vindo, mas justamente porque é um experimento que ele deveria ser feito com mais cautela, né? E não como um plano para substituir o quadrimestre e encerra-se o quadrimestre nesse formato. Eu acho que tem muitos riscos aí. E o que me preocupou, e aí de novo, tá? Eu quero frisar que eu estou falando como professora em meu nome, tá? Estou compartilhando com os meus colegas as minhas angústias em relação a esse plano. O que me deixou, assim, particularmente tocada, assim, negativamente pela proposta, é que eu acho que ela foi muito, muito injusta com aqueles que têm dúvida em relação ao S. Ela coloca nos termos de os que querem continuar trabalhando aderem ao plano e os que não vão aderir e vão ter suas disciplinas canceladas. É injusto com os alunos, é injusto com os professores, nos coloca um contra o outro. Eu acho que tem um problema ali muito grande em relação a isso. E, de novo, eu concordo, eu sou muito sensível à fala da Renata Moreira, né, de que a gente tem que ter um plano para trazer os alunos, para mantê-los mobilizados, e isso tem que ser organizado institucionalmente. Não dá para ser cada professor vai tocando, eu acho que tinha que ter um calendário emergencial de atividades, mas eu não tenho clareza quanto a ele substituir o quadrimestre, me parece um pouco precipitado isso. Deixa eu ver se tem mais... Bom, tem a Luciana concordando, adesão continuada deveria ser unânime ou muitos serão prejudicados, não é bom interromper o quadrimestre, a Kátia colocando. Suspender é diferente de cancelar. Mas, Lu, na proposta, disciplinas que não... Os professores que não aderirem terão a sua disciplina cancelada, não suspensa. É isso que está na proposta que foi para o CONCEP. O que é muito injusto, porque, imagina, se você cancela, os alunos fizeram sim, então olha a responsabilidade que nós vamos ter, estamos sendo quase jogados a aderir necessariamente ao um plano que a comunidade tem muitas dúvidas, né? E particularmente os docentes. Não sei se o Walter e o Komaru querem complementar alguma coisa para a gente ir caminhando para o final, que já estamos a 1h30, acho que a gente podia ir encerrando. Aí, quem quiser fazer comentários, ainda temos um tempinho, enquanto o Komaru e o Walter... A Luciana está falando, eu sei, por isso estou falando, não pode cancelar. Concordamos, Lu, não pode. É muito injusto cancelar as disciplinas. Vai lá, Komaru. Não, só para... Quer ir, Walter? Pode ir. Não, pode ir. É você. Eu já estava aqui preparado, porque você com esse equipamento... O Fernando Costa Matos, nosso colega lá de São Bernardo,
Filosofia está aqui, estou gostando muito da discussão, parabéns aos 3. Fernando, vamos ver se a gente faz aí um com a Luciana, você, o Sidney que está aí, a gente tem que reproduzir esses debates mais vezes. Então, eu queria fazer um comentário, né? Acho que sobre essa questão do papel da universidade pública e o papel, né, de nós que somos servidores públicos, né? De nós que estamos dedicando a vida, uma parte da vida da gente, né? Na nossa idade, na nossa época, né, mais produtiva, a educação pública no nosso país. E que a gente, né, como disse outro dia a professora Hermínia Maricato, a era da ingenuidade acabou. Nós não podemos ser ingênuos, né? Nós devemos ser cientistas, acadêmicos, né? Ter as nossas especialidades, mas a gente precisa fazer uma leitura, né? Politizada, uma leitura de todo. Quando o Walter comenta, né, sobre essa questão das plataformas, né, das empresas como a Google, o Facebook, e outros grandes grupos, as corporações, né, as empresas de segurança, né, as tecnologias de comunicação e informação, sistemas de vigilância, né, por exemplo, tem universidade privada em São Paulo que vem mandando embora muitos professores, colegas nossos que trabalham nas privadas, estão sendo demitidos. Nesse momento, os professores que ainda existem estão sendo chamados, convidados para fazer aulas gravadas e para deixar o conteúdo gravado para as universidades. E alguns professores estão resistindo e estão dizendo, não, eu não vou gravar a minha aula porque você, né, vai usar a minha aula depois para replicar no futuro e eu vou ser o próximo da fila a ser mandado embora no segundo semestre do ano. Né, a exemplo do meu colega, fulano, ciclano, etc., que já foram mandados embora. Né? Então, o ensino à distância é um tipo de tecnologia, né, e as tecnologias à distância, eu acho que são recursos incríveis que a gente está agora, né, tendo que usar e mergulhando neles, mas acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que eles estão sob domínio de grupos privados, né, para usar aquela expressão que eu não gosto, mas que está na moda, as pessoas têm usado, não existe almoço grátis. Então, se a gente acha que o Facebook é grátis, como disse o Sérgio Amadeu outro dia, ele não é grátis, né? O Facebook, a contrapartida dele é usar as minhas informações, né? E uma série de publicidade, uma série de outras coisas que a gente até desconhece, assim como o Google, o Gmail e todos os outros, e as corporações, né, de educação estão de olho no nosso sistema brasileiro, porque é um mercado gigantesco, né, que pode dar muito lucro, com baixo investimento e com uma precarização maior de uma força de trabalho importante, que é o professor. Então, eu acho que assim, os profissionais da saúde, da assistência social, né, e da educação, eu acho que eles precisam ser preservados, os servidores públicos precisam ser preservados, a universidade pública tem que ser preservada, e nesse debate todo, a nossa adesão a esquemas diante da conjuntura, que é muito difícil, não pode ser, né, uma adesão ingênua. Nós temos que politizar, né, cada etapa e cada passo que nós damos. Né. Nós devemos ser solidários, devemos ser muito solidários, mas não podemos ser ingênuos também, porque o mundo, nesse mundo, quem é ingênuo é jantado, como se costuma dizer, né? Então a gente tem que estar de olhos abertos. Nós somos uma universidade, nós temos a inteligência, né? Então nós devemos ser inteligentes. Obrigado. Komaru, acho que só uma coisa que você comenta que é bem importante, né? O Brasil tem as maiores empresas privadas de ensino superior do mundo, né? Os maiores grupos, a Croton, eles estão aqui, estão de olho no mercado, e o problema da universidade pública não é que proporcionalmente ao número de alunos do sistema privado, nós somos pequenos, mas hoje nós somos o patamar de qualidade que os pressiona, e, portanto, pressiona a sua margem de lucro, porque nós funcionamos como modelo do sistema. Então, aqui não pode tudo, né? Agora, eu acho que em relação à EAD,
eu sempre fui uma voz minoritária no debate sobre ensino à distância, porque eu sou uma grande entusiasta do ensino à distância. Eu acho que a gente usa pouco. Eu acho que eu só era a favor de nós das universidades, até no espírito do que o Walter colocou, né? Da gente estar. E não adianta a gente ser ingênuo, você falou muito bem, nós estamos numa guerra cultural. E as universidades são, sim, a principal guardiã do conhecimento baseado em evidências, do conhecimento lógico, né? Do âmbito das humanidades, das ciências sociais, das demais ciências naturais, exatas e assim por diante. Então, é óbvio que a gente tem um papel cultural a cumprir. E a EAD, para mim, é hoje o principal instrumento para isso. O problema, eu vejo, é isso ser feito de uma maneira não só atabalhoada, mas também que não acho que seja o caso, acho que é uma situação emergencial, não estou dizendo que é o caso ali do ensino continuado emergencial, acho que o problema ali são outros, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a EAD é um instrumento de divulgação, mas o ensino de profissionais dentro da universidade deve ter no ensino presencial a sua âncora central. Eu acho que isso é algo que a gente precisa bater muito. E, particularmente, porque não é verdade que os nossos alunos têm iguais condições. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com uma amiga da Unifesp hoje, e ela me disse que na Europa e nos Estados Unidos, antes de implementar políticas de ensino à distância, as universidades estão fazendo surveys com os alunos e com os professores sobre as condições reais que eles têm de seguir o ensino à distância. Lembrando, como também foi dito na lista dos docentes, né, aberta da UFABC, que os que podem responder esses surveys nesse momento são os que já estão incluídos. E quando a gente diz incluído, não é incluído a pessoa tem acesso à internet 3G. Incluído é a pessoa ter acesso à banda larga 24 horas quase por dia. Isso não é óbvio, né? Nas famílias, muitas vezes, os instrumentos são compartilhados. Na reunião com a reitoria, isso foi um problema que surgiu por parte dos funcionários, né? Existe um computador na casa que precisa ser rodiziado. Então, Então, acho que deveríamos ter mais informações para fazer uma política de ensino emergencial nesse momento que leve em consideração esses dados básicos, né? Como é que a gente tem informações sobre isso, tanto por parte dos docentes quanto por parte dos estudantes, tá? Então, acho que só para complementar e aí dar a minha contribuição aqui meio final, antes de passar para o Walter, é que eu acho que tem, sim, muitos interesses econômicos, que não significa que a gente abandonar a EAD, muito pelo contrário, é mais uma razão para a gente disputar esse espaço, mas eu acho que a gente precisa entrar muito conscientes das disputas que estão em jogo nesse momento, né? É isso. Walter, você quer complementar antes da gente ir aqui? Primeiro, eu queria chamar a atenção para algo que a Maria comentou no início, né? Está em discussão no Congresso Nacional uma proposta de corte do salário dos funcionários públicos. Corte que se estenderia por vários anos. Não é um corte emergencial, né? Veja, eu estou disposto a ceder uma parte do meu salário para que o Brasil enfrente seus desafios, se também aqueles 200 e poucos cidadãos que são bilionários têm o seu dinheiro confiscado para servir ao povo brasileiro. Que aqueles que são detentores da dívida pública têm o seu dinheiro confiscado. É muito gozado que, num momento como esse, momento de crise, a resposta deles é a de sempre. É tirar dos que estão no meio e dos que estão abaixo. Nunca é tirar dos ricos. Então, nós, servidores públicos e trabalhadores em geral, temos que lutar contra esse tipo de proposta, porque não vai resolver nada, não vai dar conta dos problemas que o país enfrenta, porque não toca em quem realmente pode resolver o problema, que é você ter uma tributação pesadíssima sobre os ricos, né? E ainda vai penalizar aqueles trabalhadores que têm uma importância muito grande na reorganização do Estado brasileiro, na oferta de serviços públicos. Então, é um desastre, tá certo? É um desastre, é terrível, e figuras como Rodrigo Maia e outros, tá certo? Guedes e Companhia Limitada, são um moto contínuo, né?
eles parecem aquele ursinho da Radiovac, né? Aconteça o que acontecer, fica lá, tem que reduzir, tem que cortar, tem que reduzir, tem que cortar. É o tempo todo isso, né? Essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção. Nós estamos no meio dessa crise toda, sendo orientados ou se orientando a se proteger a vida das pessoas, e os caras continuam com a devastação, né? Segundo comentário é sobre essa questão do ensino à distância. Eu sou militante de esquerda há muitos anos, e há 6, 7, 8 anos, o que eu mais ouço precisamos sair das redes e ir fazer trabalho de base, no contato corpo a corpo, né? É gozadíssimo. Essa crise está aprofundando a desconexão entre as pessoas e está aprofundando a dependência de intermediários virtuais na conexão entre as pessoas. Isso é um tema que precisa ser muito refletido. Eu volto àquele ponto que eu falei, ou você tem provedores públicos sob controle social, ou você democratiza isso, ou nós vamos estar numa daquelas distopias, sabe, orwellianas. É a barbárie esse troço. Você, para se comunicar com as pessoas, você depende de intermediários virtuais que são controlados por grandes empresas privadas. Quer dizer, onde é Black Mirror na veia isso? Onde que isso vai terminar? Então, tem esse tema do ensino à distância tem uma outra componente. Ele está imerso, não numa situação emergencial, tá certo? Para a qual a gente está discutindo aqui agora. Tem toda uma movimento, não é apenas uma questão empresarial de curto prazo, é toda uma lógica de sociedade em que as pessoas se relacionam entre si através das máquinas. Isso é o fim da picada, pensando do ponto de vista educacional. Como é que você sociabiliza as crianças, né, pensando no caso das crianças, através das máquinas? Vai ter babá eletrônica? Como é que você dialoga através das máquinas? Veja, a relação entre os seres humanos ser mediada por máquinas não ajuda a construir uma sociedade humana, falando francamente. Não importa se a máquina é virtual, bonitinha, essa tela, tem esse troço no ouvido, mas não é legal. Não é legal você não poder falar, reagir, estar junto, conversar. Que isso seja um momento emergencial, ok, mas isso virar o modelo, putz, é um desastre. Terceiro e último ponto que eu queria falar existe um pensamento acumulado, existe uma visão acumulada, existe um certo mainstream, existe um pensamento convencional que está sob questão nesse momento, né? Está sob questão. A extrema-direita tem solução para isso. A esquerda tem que ter solução para isso. Hoje, a extrema-direita tem solução para esses problemas, que é voltar para trás. Mas tem. Eles têm uma visão de mundo, têm uma visão de conjunto. Eu ouvi um dia desses um áudio de uma pessoa dizendo que esse coronavírus é um presente de Deus, porque ele está permitindo limpar a Terra. É uma versão moderna do dilúvio. E melhor, vai salvar a natureza. Vai só levar embora os seres humanos, que estão aí para atrapalhar tudo. Entende? É uma das muitas versões que implicam na destruição dos seres humanos. Que bom que está morrendo gente. Viva a morte, abaixo a inteligência, que é o discurso daquele general espanhol que esse cidadão que nos preside repete, talvez sem conhecer. Então, assim, nós temos que ser muito criativos. Eu estou falando assim, a intelectualidade que tem compromisso com a humanidade tem que ousar ser criativo. Eu fico em pânico quando eu vejo amigos economistas falando, a gente precisa de um plano Marshall, a gente precisa de um New Deal, ou seja, a gente precisa salvar o capitalismo, para daqui a 50 anos, se a gente tiver êxito, a gente está na mesma encrenca que a gente está agora. A gente precisa ter uma visão mais audaciosa perante essa situação que mostra todos os limites de uma ordem social que é organizada pelo lucro. Bom, era isso. Espero aí que o pessoal que acompanhou possa nos escrever e dar sugestões. A ideia é fazer, como a Maria disse no início, fazer uma vez por semana esse tipo de live com outras pessoas. Você sempre tem uma pessoa mais de âncora e pessoas para comentar, fazer uma espécie de TV da ADU-FABC. Eu vou terminar aqui lendo alguns comentários e já caminhando para o encerramento, tá? Então, temos aqui a Michele Rimadores comentando aqui criticamente o S, né? Esse procedimento me produz a sensação de obrigatoriedade dos professores ou aceita ou cancela a disciplina. Está muito claro, o efeito não é suspensão, acho que ela quis dizer cancelamento, né? A Fernanda Cardoso, que a gente precisa convidar aqui para comentar a questão econômica em breve, sem dúvida. Debate muito bom, parabéns aos três. Cultura entrando em cena. A universidade tem um papel cultural a cumprir, sem dúvida, eu tenho defendido isso
muito intensamente. Mais um comentário aqui do Michel, rimador, é muito precipitado o S, né? Não seria mais prudente esperar o posicionamento do governo no início do próximo mês, é injusto com os professores, tal procedimento coloca os alunos contra eles, fica sugerindo uma obrigatoriedade, ou aceita ou terá sua disciplina cancelada. Aqui, enfim, alguém concordando com o Walter. A Renata Moreira faz um comentário bem interessante. Só uma questão lateral: contra-argumentar pela ingenuidade do interlocutor não é lá muito produtivo ao debate. Acho que aí, comentando a fala do Komaru, acho que ela levanta uma questão, acho que, Renata, não foi, pelo menos a minha parte, não foi a intenção. Acho que o Komaru quer comentar, Komaru? Sim, acho que é bom, né? Não, o que eu estava comentando é em relação à nossa adesão, né? E isso não fazia parte da resposta para a Renata, diretamente para ela, absolutamente, era um comentário geral, sobre uma adesão irrefletida, né? Em relação às tecnologias de informação e comunicação, particularmente EAD no ensino, no nível médio e no nível superior nas universidades. Isso está acontecendo nas universidades privadas e tem uma pressão para acontecer nas públicas, né? E tem um debate de fundo aí que está sendo colocado. Eu não quis chamar ninguém especificamente de ingênuo, é um alerta para todos nós, estamos o tempo todo politizando o debate, porque tem um monte de interesses para além das nossas questões, né, de quadrimestre, das disciplinas que são fundamentais, são nossas obrigações como servidores e a relação nossa com nossos alunos, tem uma série de questões de interesses econômicos que estão aí. E eu quero também, acho que é importante fazer uma fala, né, dizer que a gente tem que estar junto com a comunidade toda, né, a reitoria, né, os órgãos colegiados, os representantes, a direção da universidade. Acho que a DUF e a ABC, né, tem um papel super importante de fomentar o debate, e esse debate não aponta para uma única verdade, ao contrário, acho que são diferentes pontos de vista que ampliam e complexificam e melhoram a nossa visão dos problemas, né, e a gente tem que estar junto aí para enfrentar, e a gente tem que estar unido. Eu acho que é isso aí, e acho que esse não ser ingênuo é para mim também. Na verdade, eu falo isso muito para mim, porque às vezes eu também me empolgo com algumas coisas. Esse fone do meu filho aqui é impressionante, é super legal, o que o Walter falou, né? A gente põe isso aqui, parece um piloto de avião, a gente se sente num filme, né, hollywoodiano. Exatamente. Mas a gente não pode. Eu fico vendo as séries com meus filhos, e aí, assim, eu me empolgo também. Então, eu falo para mim mesmo que eu não tenho que ser ingênuo, e eu acho que isso é uma coisa para o tempo todo, para todos, né? Para todos nós. Deixa eu só terminar aqui, porque tem um comentário do Sidney que eu preciso ler, porque ele pede para as pessoas se filiarem à Associação Docente. Excelente debate, temos uma das melhores associações docentes do país. Filiem-se, o enfrentamento será grande em todas as dimensões, humanitária, econômica, política e social, o momento é agora. Acho que a gente tem um pouco esse diagnóstico também, que nós vamos viver um enfrentamento, viu, Sidney, muito duro nos próximos meses e anos, e acho que tem muita coisa em jogo, e parte da nossa tentativa de fomentar o debate tem a ver com essa leitura. Aí, alguns excelentes debates, pessoal aqui... tem um conterrâneo nosso, né, Sidney? Que eu e o Sidney somos, acho que, os dois únicos professores da UFABC que são sul-mato-grossense. Tem um sul-mato-grossense aqui assistindo. E é isso. Enfim. Acho que o barrismo. O Mandetta mas ele é nosso conterrâneo aqui, tá vindo do Mato Grosso do Sul assistir. Mas, enfim, brincadeiras à parte, gente, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Como a gente disse, esse aqui é o primeiro, é uma tentativa, a gente está aprendendo a usar essa ferramenta também, né? Alguns alunos até nos ridicularizaram. Como vocês não sabem? A gente não sabe, gente. A gente está aprendendo. Eu não sabia nem onde era o botão do live no Facebook, nem sabia que live era transmissão ao vivo, pra vocês terem uma ideia. Não, brincadeira. Mas a gente está aprendendo, eu acho que a ideia é fazer mais debates como esse, eu acho que tem muita coisa, a Valéria até comentou aqui, né,
as relações internacionais, por exemplo, tem muito a contribuir, porque analisar a situação dos países, eu não li o comentário dela, mas acho que vai nesse sentido, ou seja, a universidade tem muito a dizer nesse momento e precisa dizer, eu acho que esse é um ponto importante, né? Sem prejuízo da gente ter planos emergenciais, acho que eles vão ser discutidos nos órgãos competentes, foi essa a posição do FABC, e é isso que, afinal de contas, prevaleceu. A gente deve encaminhar para eles uma nota da diretoria, quero frisar, porque a gente não vai conseguir, antes do CONCEP, organizar uma plenária com os docentes, então será uma nota da diretoria do FABC, e aí, na sequência, a gente vai fazer um debate com todos os docentes para tirar uma posição, ou, enfim, pelo menos avançar em alguns consensos em relação ao estudo continuado emergencial. A gente fez um levantamento, o Walter está fazendo, né, de todas as universidades brasileiras que adotaram suspensão de aulas com ou sem ensino à distância. A gente quer ver se sistematiza isso também e divulga para vocês. Esse debate, e aí com isso eu vou concluindo, né, sobre o papel das universidades nesse momento de pandemia do coronavírus e a questão do ensino à distância, ela está acontecendo simultaneamente em todas as universidades do Brasil, praticamente, e do mundo. Né? É impressionante como a gente tem recebido textos sobre o papel da ciência nesse momento, o papel da pesquisa, o papel da universidade. Então, a gente quis trazer um pouco para nós esse debate, né, para dentro da UFABC, e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Amanhã terá, então, o CONCEP, e certamente vários argumentos e vários debates acontecerão lá. E é isso, a gente segue discutindo. Walter, Komaru, acho que ficamos por aqui, né? Uhum. Tchau, meus caros, tchau para todo mundo que está assistindo. Tchau. Boa quarentena para todo mundo. Vou terminar aqui. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.